vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo com a gente. Isso aí. Hoje vamos desvendar essa coisa de avanços e transformações. Yeah. Sabe, aquela mudança radical que todo mundo busca, mas com um toque de fé, porque afinal a gente acredita em milagres. É isso aí. A gente tem um material incrível aqui, cheio de mensagens inspiradoras para nos guiar nessa jornada. Legal. Rumo à vida que Deus sonhou pra gente. Exatamente. E olha, eu sei que para alguns essa vibe de avanço pode soar meio autoajuda demais. Sei. Tipo, pense positivo e tudo se resolve. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai destrinchar tudo isso com base na sabedoria prática e nos princípios bíblicos. Com certeza. E o legal é que, mesmo que você não seja tão ligado à religião, esses princípios são super aplicáveis a qualquer área da vida. Verdade. Afinal, quem não quer dar um salto, realizar sonhos e viver uma vida mais plena, né? Sem dúvida. E para começarmos essa jornada épica, vamos focar no poder da mentalidade. Boa. Uma das mensagens que eu achei incrível fala sobre cultivar uma mentalidade de avanço. O que você acha disso? Acho fundamental. Ter uma mentalidade de avanço é tipo ajustar o nosso GPS interno pro sucesso. Alinhar nossos pensamentos com as promessas de Deus. Certo. Mandar embora as crenças limitantes e abraçar a fé e a expectativa. Sim. É ter a certeza de que coisas extraordinárias podem acontecer. E sabe o que é massa? Essa mensagem usa uma analogia super interessante. Falando pra gente não ser como aquele guru na praia. Que vive de positividade tóxica e ignora a realidade. Tipo, manifeste seu destino enquanto a cabana tá caindo aos pedaços, né? Pois é, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre a fé e a atitude. Não adianta só ficar sentado esperando um milagre cair do céu. Não. A fé genuína nos impulsiona a agir, a correr atrás, a buscar soluções, sempre confiando que Deus está com a gente em cada passo. E por falar em correr atrás, uma coisa que me tocou foi como uma das mensagens fala sobre a luta contra a ansiedade. A autora conta como ela mesma se pegou ansiosa preenchendo aquele questionário chato antes de uma massagem relaxante. É verdade. E essa história dela é genial, porque mostra como a ansiedade pode nos pegar de jeito nos momentos mais inusitados. Sei. É tipo um vírus que se espalha rapidinho se a gente não se cuidar. Total. E aí vem a mensagem poderosa de combater a ansiedade, confiando na provisão de Deus. Ele cuida de cada detalhezinho das nossas vidas. Exatamente. E a autora usa uma metáfora que gruda na mente. É como se a gente vivesse com o holofote apontado só pro futuro. Sabe? Fica preso em isso e aquilo. E esquece de viver o presente. Verdade. A mensagem nos convida a focar no agora. Confiando que Deus está no controle de tudo. Caramba, essa metáfora do holofote é forte. Me fez pensar em quantas vezes eu fico remoendo o passado ou pirando com o futuro, em vez de aproveitar o presente. É bem isso. E quando a gente se concentra no presente, agradece pelas pequenas coisas e confia em Deus. A ansiedade perde força. Falando em perder força, a próxima parte do nosso papo é sobre como preparar o coração para receber esses avanços. Verdade. Me diz, o que te chamou a atenção nesse ponto? Preparar o coração é tipo deixar o terreno fértil para receber as bênçãos de Deus. E uma das mensagens lista várias qualidades que a gente precisa cultivar. Humildade, adoração, compaixão, integridade, paciência e generosidade. Nossa. É tipo um checklist para blindar o coração. Nossa, quanta coisa. É como se a gente fizesse uma faxina geral na alma para receber as bênçãos em dobro. Mas você fala, qual desses itens te impactou mais? Acho que o perdão é a chave, sabe? A mensagem descreve o perdão como um antídoto poderoso contra o veneno da amargura. Sei. Que contamina a gente por dentro. É como se a gente se libertasse de uma corrente pesada que nos impede de avançar. Verdade. Guardar rancor, ficar remoendo mágoas do passado. É como carregar uma mala de pedras nas costas. Pois é. Só atrapalha a caminhada. Exatamente. Perdoar não significa esquecer ou minimizar a ofensa. Não. Mas sim se libertar do peso da mágoa e abrir espaço para a cura e a restauração. É tipo dar um reset no coração. E seguir em frente com leveza. Uma coisa que me tocou foi como a mensagem conecta perdão com a adoração. Sim.
É como se a gente tirasse o foco dos problemas e colocasse no poder de Deus, né? Totalmente. A adoração é tipo um portal que nos conecta com a grandeza de Deus, com a sua paz, Ah, com o seu amor. legal. É como se a gente recarregasse as energias Sim. e voltasse a ter esperança. Adorei essa imagem do portal. E quando a gente está conectado com Deus, fica mais fácil lidar com os desafios, né? Sem dúvida. E essa conexão nos impulsiona a viver com mais propósito, buscando ativamente as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. E por falar em oportunidades, A última parte do nosso papo de hoje é sobre alinhar nossas ações com o tempo de Deus. Essa sabedoria de entender as estações da vida, o que você acha disso? Acho fundamental. Muitas vezes a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. Mas é crucial aprender a discernir e respeitar o tempo de Deus. Afinal, Ele sabe o que é melhor pra gente. Com certeza. É como se a gente estivesse aprendendo a dançar conforme a música, Esse. seguindo o ritmo de Deus. Verdade. E a mensagem usa uma analogia maravilhosa para explicar esse conceito. As estações espirituais. Que legal. Você pode nos guiar um pouco por esse jardim? Claro. A mensagem descreve 4 estações principais: plantio, crescimento, poda e colheita. Cada uma com um propósito único, como as estações da natureza. Sei. É como se a gente estivesse vivendo um ciclo, processo dinâmico, que nos leva a amadurecer e florescer. Que legal! Então, na próxima parte, a gente vai explorar cada uma dessas estações com mais detalhes, Uau. para entender como aproveitar ao máximo cada fase da nossa jornada. Boa, Certo? exatamente. Vamos desvendar os segredos de cada estação para que a gente possa viver com mais propósito, sabedoria e, claro, colhendo muitos frutos. Que venham as colheitas abundantes. Então, pessoal, fiquem ligados na próxima parte, onde vamos desvendar os mistérios das estações espirituais e aprender a viver em sintonia com o tempo de Deus. Isso é. Até lá. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo. Sei. Na última parte, a gente estava falando sobre as estações da vida. Isso. E como é importante entender o tempo de Deus, né? Isso mesmo. E a gente deixou todo mundo curioso para saber mais sobre essas estações. Então vamos começar desvendando a primeira, o plantio. O que rola nessa fase. O plantio é tipo aquele momento de preparar o terreno, sabe? É hora de lançar sementes, construir bases sólidas para o futuro. A gente investe no nosso crescimento pessoal, busca novos conhecimentos, desenvolve habilidades, fortalece relacionamentos e, claro, aprofunda a nossa intimidade com Deus. Como se a gente estivesse plantando as sementinhas dos nossos sonhos, né? Isso. E a mensagem menciona um versículo da Bíblia que ilustra bem essa fase. Específico. Em Gálatas 6.7, a Bíblia manda real: não se iludam, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar, isso também colherá. Verdade. É um lembrete poderoso de que as nossas ações de hoje têm impacto lá na frente. Se a gente planta com sabedoria, Sim. colhe bons frutos. É tipo a lei da semeadura, né? Tudo que a gente faz volta pra gente. É isso aí. Mas e a fase do crescimento, Aham. como a gente reconhece que está nessa estação? O crescimento é quando as sementes que a gente plantou começam a brotar, a ganhar força. É um processo gradual que exige paciência, persistência e cuidado. Assim como a plantinha precisa de água, luz e nutrientes para crescer. A gente também precisa nutrir a nossa fé, a nossa mente e o nosso espírito. E nessa fase a gente pode ter a impressão de que as coisas estão indo devagar demais, né? Mas é importante lembrar que tudo tem o seu tempo. Com certeza. E Tiago 5.7 traz um exemplo massa pra gente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando pacientemente até que receba a chuva do outono e a chuva da primavera. A gente precisa aprender a esperar com fé e confiar no tempo de Deus. Paciência é a chave. Mas me diz uma coisa. Diga. E quando chega a fase da poda, Aham. aquela que ninguém gosta muito, É. o que a gente precisa entender sobre essa estação? A poda é tipo um ajuste, um processo de lapidação. É quando Deus remove os galhos secos, doentes ou improdutivos, para que a gente possa crescer com mais força e gerar frutos ainda melhores. E essa fase pode ser bem desafiadora, né? É. Às vezes dói, a gente se sente meio perdido. É. Mas é importante lembrar que Deus está no controle. Exatamente. Em João 15.2, Jesus diz: Ele corta todo ramo que, estando em mim,
não dá fruto. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Verdade. Ou seja, a poda é um ato de amor de Deus para nos impulsionar a sermos melhores. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Sim. De alguns hábitos ou até de relacionamentos que não nos fazem bem, né? Pois é. E quando a gente permite que Deus faça essa limpeza, a gente floresce de uma maneira incrível. E finalmente chega a hora da colheita. É. A recompensa por todo esforço e dedicação. Ah. Como a gente pode aproveitar ao máximo essa fase? A colheita é um momento de celebrar as bênçãos, de agradecer por tudo que a gente conquistou. Sim. É a recompensa pela nossa fidelidade, pela nossa persistência. E a mensagem nos lembra de usar essa colheita para abençoar outras pessoas. Legal. Para fazer a diferença no mundo. Compartilhar as bênçãos é essencial, né? É como multiplicar a alegria. Isso aí. Mas e se a colheita não for do jeito que a gente esperava? E se os frutos forem poucos, ou diferentes do que a gente imaginava? Aí entra a importância de confiar em Deus e no seu plano perfeito. Às vezes a gente planta uma coisa e colhe outra. Sei. Mas sempre tem um propósito por trás disso. Deus sabe o que faz. Sim. E Ele sempre nos surpreende com a sua bondade. Confiar em Deus, essa é a chave. E essa jornada pelas estações da vida nos ensina que cada fase tem a sua beleza, Verdade. os seus desafios e as suas lições. O importante é manter a fé, a paciência e a disposição para aprender e crescer a cada passo. Com certeza. As estações nos mostram que a vida é um ciclo constante de aprendizado e transformação. A gente nunca para de crescer, de evoluir, de se aproximar de Deus. E entender esse processo nos dá uma paz interior incrível. Legal. Porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo. E a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho profundo, com essa mensagem de esperança e confiança em Deus. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais nesses ensinamentos e descobrir como aplicar tudo isso na prática, no dia a dia. Isso aí. Vamos juntos nessa jornada de fé, crescimento e transformação. Fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho profundo. E aí, galera? Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo. Nas últimas partes, a gente desvendou a importância da mentalidade, da preparação do coração e do alinhamento com o tempo de Deus. Agora, pergunta que não quer calar. Como colocar tudo isso em prática no dia a dia? Essa é a questão, né? Não adianta só ter a teoria. Agora. A gente precisa partir para ação. Verdade. E a mensagem nos incentiva a sermos intencionais nessa busca por avanços. Sim. Não é sentar e esperar cair do céu, a gente precisa se mexer. Mas sempre com a consciência de que Deus está no comando. E uma das mensagens que me inspirou demais fala sobre a importância de sonhar grande, de não se limitar pelas experiências do passado ou pelas circunstâncias do presente. Sei. Às vezes a gente se contenta com mais ou menos por medo de sonhar alto demais, né? É verdade. A gente se auto-sabota, coloca limites nos nossos próprios sonhos. É. Mas Deus nos chama para uma vida abundante, para realizar o seu propósito em toda a sua plenitude. Sim. A gente precisa ter coragem para sonhar os sonhos de Deus para nós. Mas como romper com essa mentalidade pequena e começar a sonhar os sonhos de Deus? Acho que o primeiro passo é dar um upgrade na mente com a palavra de Deus. Quando a gente mergulha nas escrituras, se conecta com a grandeza do poder de Deus, se enche de fé e se liberta para sonhar além dos limites humanos. A Bíblia está cheia de histórias de gente comum que fez coisas extraordinárias porque acreditou nas promessas de Deus e se colocou à disposição dele. Exatamente. Pensa no Abraão, que mesmo velhinho, acreditou que teria um filho e virou pai de uma nação inteira. Ou no Moisés, que tirou o povo de Israel da escravidão no Egito mesmo, se achando um zero à esquerda. Exato. Esses são só alguns exemplos de como Deus pode fazer muito mais do que a gente pede ou imagina. Era de arrepiar, né? É. Esses erros bíblicos nos mostram que não tem nada impossível para Deus. Verdade. E a mensagem também destaca a importância de ter por perto pessoas que nos inspiram, que nos motivam a crescer. Com certeza. As pessoas com quem a gente convive influenciam diretamente a nossa forma de pensar e agir. Se a gente quer dar um salto na vida, precisa se conectar com gente que nos encoraje a buscar o nosso potencial e a viver uma vida plena em Deus. É tipo ter uma torcida organizada nos incentivando a cada passo. E por falar em incentivo, a mensagem nos convida a viver com expectativa, Sim. acreditando que Deus pode agir a qualquer momento. A expectativa é o tempero da fé. Ela nos mantém ligados nos sinais de Deus, prontos para receber as bênçãos e aproveitar as oportunidades que lá nos confizer. Ele coloca no nosso caminho. É como se a gente estivesse com o radar ligado, sintonizado na frequência de Deus, prontos para receber as coordenadas para a próxima aventura. É isso aí. E para fechar com chave de ouro, esse mergulho profundo fica a pergunta:
Qual é o avanço que você deseja ver na sua vida? Boa pergunta. Em qual área você precisa de um toque de Deus? É verdade. Que essa pergunta ecoe no coração de cada um que nos acompanhou nessa jornada. Amém. E que a gente tenha coragem de dar um passo de fé em direção aos nossos sonhos, sempre com a certeza de que Deus está conosco em cada passo. Amém. Lembrando que Deus é fiel às suas promessas e que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. E a gente nunca perca fé e esperança. Valeu, pessoal. Foi demais mergulhar a fundo nesse tema com vocês, que a gente continue buscando avanços em todas as áreas da vida, sempre de mãos dadas com Deus. Até a próxima.